amigos, estamos hoje na cidade de Bishkek, a capital do Quirguistão, uma cidade situada no norte do país, muito próxima da fronteira com o Cazaquistão. Bishkek é uma cidade vibrante e moderna, que ainda preserva aspectos de sua arquitetura e planejamento urbano da era soviética. As ruas são largas e arborizadas, como podemos ver aqui na rua Razakov, rua essa que recebeu e também pode ser considerada como uma localidade relevante para os judeus, uma vez que boa parte da comunidade judaica aqui morou durante alguns anos atrás. E podemos destacar, claro, também os parques da cidade como um ponto forte, o que cria um ambiente acolhedor e tranquilo, assim como ruas como essa que estamos aqui passando hoje. Com mais de 1 milhão de habitantes, Bishkek é um importante centro econômico, político e cultural da Ásia Central. Enquanto caminhamos, amigos, vale a pena explorar a fascinante história da comunidade judaica no Quirguistão, que está intimamente ligada aqui à cidade de Bishkek. A presença judaica no território quirguiz remonta a muitos séculos e começa com os judeus Bukhara. Essa comunidade tem suas raízes na Ásia Central, especialmente em cidades como Samarcand e Bukhara, hoje parte do Uzbequistão. Os judeus Bukhara falavam um dialeto do Tadjik chamado Bukhari e eram conhecidos por serem comerciantes que faziam parte das rotas de comércio que atravessavam a região, incluindo, é claro, a famosa Rota da Seda. Afinal de contas, estar no Quirguistão e na Ásia Central sem lembrar e falar da Rota da Seda é praticamente impossível. Os primeiros registros de judeus aqui no território quirguiz datam do século VI, quando comerciantes de Khazaria começaram a visitar a área. No entanto, foi a partir do século X que a presença judaica se tornou mais perceptível. As comunidades judaicas em cidades como Samarcanda e Bukhara passam a ser registradas e também guardadas na história. Essas menções indicam a relevância dos judeus Bukhara na região, mesmo antes do território quirguiz ser claramente definido. No século XIX, com a expansão do Império Russo na Ásia Central, a dinâmica mudou. A conquista russa trouxe consigo novos fluxos migratórios, incluindo judeus Askenazi de regiões europeias da Rússia. Pequenas comunidades começaram a se formar em cidades como Osh, no sul do país, Karakol, no lago de Izikul, e Bishkek, que na época era conhecida como Pishpek. Em 1885, registros mostravam que havia apenas alguns judeus vivendo em Bishkek nessa época, mas esse número aumentou lentamente até o início do século XX. Porém, foi durante a Segunda Guerra Mundial que a população judaica na cidade cresceu significativamente. Com o avanço nazista sobre a Europa, muitos judeus fugiram para o leste e também para a Ásia Central, que se tornou um refúgio seguro. Portanto, entre 1941 e 1945, mais de 20 mil judeus chegaram ao Quirguistão, vindos de regiões da União Soviética ocupadas pela Alemanha nazista. Bishkek, assim como outras cidades quirguizes, acolheu muitos refugiados e imigrantes judeus. E pela primeira vez a comunidade judaica local era composta por dois grupos distintos: os Bukharianos, ou Bukhara, de tradição sefardita, se assim podemos dizer, e os Askenazi, que traziam suas tradições e costumes da Europa. Os judeus Askenazi trouxeram uma nova dinâmica à comunidade judaica. Com suas habilidades profissionais e experiência, eles contribuíram para o desenvolvimento local, atuando como médicos, engenheiros, professores e em outras áreas importantes.
Já durante o período soviético, Bishkek se tornou uma cidade multicultural, onde diferentes etnias e tradições conviviam. A comunidade judaica, que já se expandia durante a guerra, viu o florescimento de sinagogas, teatros, escolas, onde se ensinava o hebraico, e cultura judaica também. A presença da Companhia de Teatro Judaico, por exemplo, de Varsóvia em Bishkek durante a guerra, foi liderada pela renomada atriz polaca Ida Kaminska, e é um exemplo marcante dessa contribuição cultural. Bem, amigos, mesmo após o fim da guerra, muitos judeus permaneceram aqui na cidade e a vida comunitária continuou a se desenvolver. Bishkek tinha uma sinagoga onde tanto os Bukhari quanto os Ashkenazi praticavam suas tradições religiosas. Porém, essas duas comunidades funcionavam de forma separada, com pouca interação, refletindo suas diferenças culturais e até mesmo seus rituais. Durante o período soviético, ser judeu não era apenas uma questão de religião, mas também uma identidade étnica registrada nos passaportes. A prática religiosa era restrita pelo governo, mas a vida judaica continuou de forma discreta, se é que assim podemos dizer, e por essa razão a comunidade conseguiu manter suas tradições vivas aqui em Bishkek. Nos anos 1970, começaram a surgir os primeiros movimentos de imigração já para Israel, um processo que se intensificou após a dissolução da União Soviética no ano de 1991. A maioria da comunidade judaica do Quirguistão optou por se mudar para Israel, para a Europa ou até mesmo para os Estados Unidos, deixando apenas uma pequena população judaica aqui no país. Hoje, ainda existem alguns resquícios dessa comunidade vibrante. Na cidade de Bishkek, claro, tem uma sinagoga ativa e uma escola judaica chamada Pri Etz Chaim, onde são ensinados o hebraico e textos judaicos. Embora o número de judeus no Quirguistão seja pequeno, estima-se que cerca de 400 judeus ainda viviam por aqui, mantendo viva uma história que atravessa séculos. A comunidade atual é caracterizada por uma mistura de tradições com interações frequentes e casamentos interreligiosos. Bem, amigos, enquanto caminhamos aqui pelas ruas de Bishkek e também podemos imaginar aqui um pouco antes como vivia a comunidade judaica nessas ruas, nesses edifícios, nesses bairros tão agradáveis e bonitos, também podemos encontrar vestígios dessa presença histórica nos cemitérios locais, onde existem túmulos judeus marcados pela estrela de Davi, por exemplo. Alguns desses túmulos são antigos, pertencendo a famílias que já partiram, mas que deixaram aqui uma marca na história da cidade. Os cemitérios em Jalalabad, na cidade de Jalalabad, por exemplo, têm lápides espalhadas por todos os cantos, lembrando-nos da dispersão e da história complexa dessa comunidade, se assim fizermos uma associação. A caminhada pela história judaica aqui em Bishkek, no Quirguistão, é uma jornada por séculos de migração, adaptação e resiliência. Desde os tempos antigos, dos comerciantes bukharianos, na época ainda da Rota da Seda, não é mesmo? Até o período dos refugiados da Segunda Guerra Mundial. E claro, mais recentemente, a imigração moderna, como nós acabamos de falar, e até mesmo a saída dos judeus que fizeram aliar para o Estado de Israel. Portanto, a história dos judeus aqui no Quirguistão é mais um dos muitos testemunhos de diversidade cultural e de resistência que nós temos encontrado e falado durante as nossas caminhadas. Bem, amigos, acho que falei bastante durante esse nosso passeio aqui em Bishkek, e de modo que agora estamos nos caminhando para a conhecida e famosa Praça de Alatu, aqui na cidade de Bishkek, que é de onde eu me despeço hoje, e espero que vocês tenham aproveitado
e gostar dessa breve história dos judeus aqui no Quirguistão, da comunidade judaica aqui no Quirguistão. Muito obrigado e nos encontramos em uma próxima caminhada. Até lá!